Esse é um daqueles vídeos que eu não penso muito, simplesmente ligo a câmera e começo a falar. O motivo de eu estar aqui hoje, parei o que eu tinha para fazer para vir aqui falar essa mensagem para vocês, é porque vou contar brevemente o que acontece e o que eu vejo de perto, tá? Eu recentemente passei por uma transformação muito grande na minha vida em relação a uma pessoa fraca que não conseguia ter produtividade, focar nas coisas e não tinha resultado em nada, assim, tipo, procrastinava, não conseguia levar as coisas a sério e até o ponto de ter resultado, não suportava o processo, sempre desistia, buscava a maneira mais fácil de fazer as coisas e estava imerso em vícios e coisas mais solúveis. E quando eu transformei, tive essa evolução, eu consegui me tornar um eu 2.0. Comecei a produzir muito mais, comecei a correr, comecei a focar muito mais na academia, a ter mais resultados profissionais, emocionais, enfim. E hoje em dia, isso me trouxe uma paz, uma certeza do meu propósito, uma coisa, uma forma, me tirou toda a solidão que eu tinha, sabe? Que eu sentia ali esgotado, me sentia muito mal. E hoje fica claro para mim os passos que eu dei para conseguir melhorar. E nesse vídeo aqui, se você ficar até o final, tenho certeza que alguma reflexão aqui, algo aqui que pode despertar você a ter um insight, a ter uma visão, talvez até a começar uma transformação. É óbvio que 90% das pessoas que assistem, elas escutam por ouvido, até às vezes acha legal, nossa, legal, faz sentido, bacana, mas fecha esse vídeo e a vida continua do jeito que tá. Um caos. Algumas, pouquíssimas pessoas têm a chave virada de fato. Quando eu digo virar chave, não é o vídeo que virou minha chave, mas eu quero dizer pessoas que começam a testar, começam a se desafiar. São poucas essas pessoas que realmente levam a fundo as coisas. Hoje em dia, se eu abro um vídeo de motivação, esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui, eu me inspirei demais nesse tipo de vídeo, tá? Se eu abro um vídeo como esse, eu assisto metade do vídeo e já quero fazer um monte, sabe? Pra mim, tipo, porra, me dá muito mais vontade do negócio que eu já tô fazendo, sabe? A parada já tá ali. Eu só motivo a fazer mais, a tipo, continuar, mas tipo, já existe a parada. Diferente de quando você tá numa vida onde as coisas não estão legais. Você não, parece que não enxerga um caminho, uma solução, parece que tudo dá errado. Parece que você é fadado a viver essa vida, mas não é, tá? Você pode mudar. E como eu falei, eu enrolei aqui, eu entrei em vários assuntos, fui ramificando, mas o motivo de eu gravar é porque como eu tive essa transformação e eu consigo ver as coisas de outra perspectiva agora, vendo minha avó, que é uma pessoa que eu convivo muito, eu percebo o quanto os maus hábitos e os vícios afetam a pessoa. Em tal modo que você vê que é realmente uma prisão. A pessoa ela tá ali com os vícios nas costas da pessoa ali, montando, dando spoiler ali, vambora, vambora, controlando tudo que a pessoa faz. E a pessoa, ela tenta, ela busca ali soluções mágicas, mas no fundo é um mero engano dos próprios vícios. Cara, é muito louco isso. Você vê as pessoas cometendo erros que elas podem mudar, você sabe o que precisa para fazer para mudar, mas não tem como enfiar na cabeça da pessoa, sabe? E nesse vídeo aqui eu vou revelar algumas dessas coisas, eu vou dar exemplo dessa pessoa, da minha avó, né? Algumas coisas que ela comete, que ela poderia fazer de diferente para ter uma transformação na vida dela. Vou falar também o que eu percebo de malefício ela tendo a vida que tem, tá? E a intenção desse vídeo é servir de exemplo para você perceber que muitas vezes os seus hábitos, suas repetições, os seus comportamentos, eles podem estar prejudicando sua vida e te podando totalmente, cortando o total potencial que você tem aí dentro, guardado, esperando para ser liberto, que nem um leão enjaulado. Tá? Você tem um leão enjaulado aí, literalmente, que quando você liberar esse leão, sua vida muda. Mas as grades, as correntes, são os vícios. E justamente eu vou dar esse exemplo para clarear um pouco
nossa visão sobre isso, porque eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo. Muitas vezes eu falo sobre vício, hábito, mas fica muito lúdico, muito teórico. Vou trazer um pouco para a prática, tá? Minha avó, ela é viciada em cigarro. Isso há muito tempo já. E tudo bem. Só que recentemente, né? Recentemente eu digo de uns anos para cá, ela começou a viciar também em redes sociais. No começo ela tinha um notebook, então ela ficava o dia todo no Facebook lá. Mas o vício ele começa gradualmente, né? Então no começo no finzinho da noite, ela entrava lá, mexia um pouco no computador, até parecia ser saudável naquela época, porque não era algo exagerado, que ela passava o dia inteiro com o notebook na cara. Hoje em dia, para vocês terem noção, como eu percebi que isso está exagerado e fazendo mal para ela, olha para vocês verem. Ela fuma cerca de 2 maços de cigarro em um dia. Assim que ela apaga um cigarro, ela tá com o celular na mão. Fumando, olhando o celular, apagou um cigarro, acende outro, deixou o celular de lado, tá fumando. Deu um intervalo de um cigarro, apagou um, abre o celular. Ela não consegue suportar a própria presença. É vício atrás de vício. Estímulo atrás de estímulo. Como que uma pessoa vai ter motivação para fazer algo quando ela está com estímulo todo o tempo? E sabe o que é a porcaria disso? É que a pessoa que está assim, ela está no automático. Ela não percebe. Isso é o mais foda, sabe? E eu acho que para nós começarmos a mudar e perceber esse tipo de comportamento ruim na nossa vida, nós precisamos ter consciência. A consciência de que os seus comportamentos estão errados é um primeiro passo. Você ter a consciência, você entender, cara, eu tô fazendo isso, eu sei que eu tô viciado e eu sei que eu preciso mudar. E quando você fazer, você falar, eu tô fazendo, mas não tá certo, cara. Essa pulguinha, essa coisa que você sabe que tá errado, que você fica incomodado, mesmo fazendo, mesmo se entorpecendo, você, nossa, mas não tá certo. Essa pulguinha é a consciência querendo despertar. E a hora que você dá espaço a ela, você começa a perceber que, precisa mudar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha lá os meus vícios, tá? Eu tô dando exemplo da minha avó, por exemplo. Mas eu tinha os meus, por exemplo, sei lá, eu ficava jogando joguinho o dia inteiro no computador. Montei um PC gamer da hora pra poder até trabalhar, fazer edição de vídeo e tal. Comecei a jogar um monte de joguinho, viciei numa porrada de joguinho. Fora isso, poxa... às vezes quando minha vida tava tão deprimente, chata, eu ficava só dormindo e era um tipo de prazer que eu me dava pela forma que eu trabalho hoje sem em casa e tal. Vício em pornografia, por exemplo, eu tinha muito, ficava, nossa, o dia inteiro vidrado com isso. Por quê? Eu estava em busca de prazer fácil, para entorpecer minha vida sem graça. Por que estava sem graça a minha vida? Então eu comecei a fazer essas perguntas a mim. Por que minha vida está sem graça? Por que eu não estou tendo motivação para nada? O porquê que eu estou fazendo essa bosta? Tô aqui vendo um videozinho besta, idiota. Por que eu estou jogando joguinho o dia todo? Tô ficando foda no jogo, mas minha vida eu sou um bosta. Alguma coisa tá errada. Então eu comecei a me questionar, comecei a criar consciência da vida que eu estava levando. E aí comecei a tomar atitudes diferentes, colocar comportamentos diferentes. Então esse foi o processo de evolução que eu vou entrar nesse processo para vocês entenderem um pouco mais no fim do vídeo, tá? Só vou finalizar esse contexto que eu estava falando da história da minha avó. E esse contexto ele se finaliza como? Percebi, né, aonde estão os vícios. E sabe o que é pior? É automático. A pessoa não percebe. Outro ponto, a pessoa não quer viver assim. Ela tá repetindo os comportamentos porque é uma forma de aliviar uma dor que os próprios comportamentos que ela busca para aliviar geram. Só que é muito difícil de entender isso quando você está passando por isso. É foda. Eu vou dar uma explicação rápida para vocês da neurociência, o que ela fala sobre isso. É muito simples. Quando você faz um comportamento viciante, como fumar, dar uma tragada no cigarro, ficar rolando aqui a rede social, que são hiperestímulos rápidos aqui, pornografia, que é um pico de estímulo muito grande, e esse tipo de estímulo muito forte, a sua dopamina ela faz isso aqui, ó, pum, dá um pico.
E nós temos a dopamina regulada normalmente, se sua vida é normal, se você não tem esse tipo de comportamento. Regulada. Então você vive em paz. Tipo, faz o que tem que ser feito, tem um sono bom, vive uma vida tranquila, tá? E quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você tem um baita prazer naquele momento. Tipo, caraca, que prazer foda. No começo. No começo, começa com prazer. Nossa, que prazer foda, que prazer foda. Só que o que acontece? Quando você dá um pico, pimba, o seu cérebro joga lá pra baixo pra tentar regular. Porque quando você joga pra cima, ele fica meio perdido e joga pra baixo pra regular, mas ele joga mais pra baixo. Não volta ao normal. Ele meio que distorce para algo negativo. E aí você começa a se sentir um pouco mal após fazer aquele hábito estimulante, super estimulante. Só que, uma vez, pim, pau, voltou. Você tem um pico e tem uma queda, mas volta. Só que se você repete isso, começa a regular o padrão, que é a taxa basal, né? O padrão começa a se regular abaixo. E aí você começa a você buscar aquele prazer para voltar a se sentir normal e não para sentir mais o prazer. Porque você, de certa forma, desregulou para baixo o nível e aí você busca aquele vício para se sentir apenas normal. Sua vida ela começa a ser muito ruim e você busca para se sentir normal. Então é foda. Você começa se iludindo com o prazer e no fim você está buscando aquilo apenas para sua vida deixar de ser sem graça. Apenas para ter uma fuga, para aliviar a dor que você sente quando você não está fazendo aquele vício. Então é algo foda, é profundo e é uma transformação que muda a vida da pessoa. Quando você começa a desenvolver essa consciência que eu falei, começa a mudar. Nossa, é libertador. Você realmente sente que saiu da jaula. Você se sentia como um passarinho preso e você sente que agora você pode voar. É a sensação que eu tenho hoje, depois de me libertar desse tipo de vício, tá? Desses comportamentos. Só que é óbvio, nosso cérebro busca repetições, hábitos, para economizar energia. É instintivo. Você não vai fugir disso. Você não vai, sempre estar em desconforto. Você pode buscar desconfortos, mas algumas coisas vão se padronizar, vão virar disciplina, hábito, como você gosta de chamar. Mas que essas coisas sejam coisas que você tenha benefício, como um exercício físico, como uma leitura, que você busque essa dopamina em coisas que tragam satisfação a longo prazo e não prazeres muito fortes que te dão ali um pico depois de queda. Então, esse papo todo aí, louco aí, ele se resume na questão que hoje em dia a minha avó, ela tá fumando cigarro, ela tá mexendo no celular, ela tá tendo esses comportamentos viciantes apenas para se sentir normal. Porque quando ela não faz isso, ela se sente mal. E sabe o que é pior? É que muitas vezes eu escuto ela falar que tá triste, que tá buscando ajuda. Eu vejo que ela tá buscando, eu tento ajudar ela, mas eu percebo que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes parece que o que eu tô falando entra no ouvido e sai no outro. Mas assim, ela busca soluções místicas. Agora ela tá vendo umas coisas meio doidas aí na internet, acreditando em umas coisas meio loucas aí. Porque a vida ela parece que não tem mais solução. Parece que você é fadado a viver daquele jeito triste. Só que na verdade, cara, é tão óbvio. É só você suportar o processo de mudar esses comportamentos viciantes que sugam sua energia, que é um processo doloroso no início, mas passa. E quando passar, você começa a regular a sua energia de novo, o seu dopamina de novo, você começa a ficar bem de novo, cara. É tão simples. Só que as pessoas, elas buscam a solução mágica. E aí que tá o problema. Aí nós vemos o problema da humanidade, né? Soluções mágicas como ganhar dinheiro. O tigrinho, podemos ver, é um exemplo claro de como pessoas inteligentes, astutas, se aproveitam de pessoas um pouco ignorantes, no sentido de tipo... Pessoas que vão por essa questão da dopamina barata, da emoção, do prazer fácil. Porque o jogo é claro que você não vai ganhar. Você não vai ganhar dinheiro com essa bosta, mas ele te dá a sensação de ganho.
A sensação do talvez, do possível ganho. De você ganhar uma vez, mesmo que... Poxa, ó, dá exemplo. É mais ou menos assim que funciona. Botei R$ 200 lá, fui jogando, tô com 50, aí... Desses 50 eu ganhei 50, voltei para 200, aí nossa, eu ganhei 50, vou jogando. Ganhei algumas vezes, mas no fim das contas eu gastei todos os meus 200. Por mais que eu ganhei algumas vezes durante as apostas, no fim das contas a casa ganha, não você. Mas você ganhou algumas vezes, te deu a falsa sensação de que ganhou. Ai, cara, mexer com dopamina, mexer com isso que eu tô falando. Pessoas se aproveitam desse instinto nosso. E pessoas que são viciadas não conseguem mudar a vida. São tristes, porque não sabem sobre isso. E é um conhecimento muito louco, muito maluco, que hoje em dia eu gosto de compartilhar, tenho orgulho, eu me sinto essa missão de vir aqui falar pra vocês esse tipo de coisa, porque eu não vejo muitas pessoas falarem. Talvez óbvio, tenha alguma celebridade ou outra, mas acredito que isso tem que começar a se tornar um movimento de pessoas despertando, pessoas buscando coisas diferentes, pessoas, sabe? Eu acho que nossa geração tem que despertar. E não, eu não digo de um neurocientista, outro, uma pessoa, outra, ali meia dúzia que fala sobre isso. Eu digo de começar a surgir várias pessoas, de começar a virar assunto falado. É que as pessoas, elas... Cara, o Brasil é foda, velho. Pessoas buscam prazeres fácil, correndo, mesmo às vezes sabendo do risco, elas fazem essas merdas. Depois ficam com uma vida deprimente. E aí, a solução é o quê? É remédio, é coisa mística. E não a porra da coragem de mudar os comportamentos de criança imbecis. Infelizmente é isso. Mas essa foi minha opinião, tá? Esse foi um vídeo reflexivo. Eu sei lá, senti no coração de trazer essa reflexão. Dei um papo reto aqui com vocês, falei algo que eu vejo de perto, algo que eu passei, algo que eu sei que muitas pessoas podem estar passando. E talvez esse vídeo ele sirva de alguma maneira como uma reflexão aí, talvez um começo de despertar a consciência, porque quando nós mudamos, um conglomerado de diversas coisas que vão acontecendo. Então esse vídeo pode ser parte de uma pequena coisa ali, uma sementinha que eu estou plantando aí, que ao decorrer dos seus estudos, ao decorrer aí das suas vivências, das suas experiências, você vai juntando essas coisas e vai começando a transformar e ter uma vida melhor, tá? Então, eu fico grato que eu tenha ajudado alguém aí que está aí atrás desse vídeo, talvez, que esteja passando por algo parecido, que esteja aí com uma vida, como eu falei aí, que não está conseguindo evoluir. Saiba que tem solução, tá? Por mais difícil que sua vida seja, eu acho que não tem solução para tudo. Essa vida aqui só não tem solução para a morte. Não existe ainda vida infinita. O resto, fica tranquilo que para tudo há um jeito, tá bom? E se você gosta de desenvolvimento pessoal, dá uma acessada no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Eu gosto de falar sobre o e-book Alquimia da Dopamina aqui. Lá tem um conhecimento que transformou minha vida. Eu falei aqui, eu trago reflexões, trago vídeos, trago o meu máximo aqui, mas no e-book eu consegui colocar lá 100 páginas de conteúdo, passo a passo, equilibrando os pilares vitais. São muito mais temas que eu não consigo abordar em um vídeo só, senão ficaria horas falando. E não tenho, talvez, hoje uma condição de fazer um vídeo desses. Talvez não teria retenção, sei lá. Mas o e-book eu consegui colocar esse conhecimento. Se você quer ir além, um passo a mais, é um bom conteúdo para você ler, tá? Tá lá no link da descrição desse vídeo. Acessa lá, dá uma olhada. E é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.